E aí guys, aqui é o Lucas do canal BFM Venom Plays para mais episódio, do nosso episódio 7 da série. E já começando direto aqui nos Minotauros, como vocês puderam ver ali, a gente já conseguiu passar de 1000, né? Então a gente tá aí, segue na task a caminho do nosso boss. E sempre nesse comecinho de episódio eu vou atualizar vocês. Pegamos 50, né? E 50 já é um levelzinho legal agora. A gente conseguia fazer mais um upgrade já. E como eu tinha mostrado pra vocês na prévia do episódio lá 6... fiz um upgrade na nossa armadura, comprei uma Demo Armor porque a gente é muito descolado, então não quis pegar a Magic Plate Armor que tava meio enjoada, mas a Relic Sword, né, que é a espada do level 50, então para deixar o nosso set um pouquinho mais bonitinho também, e como a Demo Armor, né, que a galera das antigas aí sabe que essa armadura ela foi muito desejada, então acabei pegando ela para seguir no nosso conteúdo aqui. Na sequência, já parti para um Bestiary. Eu queria muito terminar o Bestiary dos Swamplings, que eu tinha começado lá no comecinho da série, mas não tinha terminado, né, porque tinha matado acho que só uns 250, então faltava metade. E Swampling é uma hunt que dá um profit, né, consideravelmente bom, então voltei aqui para fazer. Só que nessa vez em Cormaia, mapinha na tela para vocês. É uma hunt bem tranquila, inclusive se tá vindo de Mage também, se alguém tá começando a caçar de Mago, é uma hunt bem legal também, vindo aqui na GFB, vocês vão conseguir profitar. A gente sabe que às vezes Mago é um pouquinho mais difícil de profit, mas aqui dá tranquilo, é uma opção legal também. Não dá muito XP, né, mas tem os pontos aqui de Bestiary. Junto com o Swampling, enquanto terminava ele, né, que faltava 250, aqui tem mais alguns bichos que, né, eu consegui adiantar um pouquinho no caminho também. O Leaf Golem, que é mais comum no primeiro andar, eu matei quase metade já, e esses Wiltings tem um pouquinho menos, acabou matando, né, um pouquinho menos, mas já adiantamos. Além disso, ainda tem a Bug, que, né, dá uns pontinhos ali, então acabamos que consegui adiantar alguns outros Bestiaries, né, enquanto fechávamos esse de Swamplings. E além disso, né, como você pode ver, 47 minutos a gente já estava com 97k de profit, então, né, muito susto aqui, é muito boa hunt. E agora também, eu tinha gastado nos últimos pots ali que eu tinha, os Mana Potions, mas level 50 agora a gente tem os Strong Mana Potions, então a gente vai conseguir um pouquinho mais de sustain, né, isso vai ser bom pra gente, pra nossas próximas hunts daqui pra frente. Com mais ou menos 1h10 ali de hunt, a gente fez 120k, então foi muito bom, e a gente conseguiu então fechar mais um Bestiaries, que era esse de Swampling, que eu não queria ter deixado pra trás, e com isso agora a gente soma 240 pontos, né, a caminho da nossa primeira runa. E ainda nessa vibe de Bestiary, eu acabei pegando uma raid lá em Thais de Cave Rats, aquela Rat Plague. Então fui lá em Thais nesse cara, dei uma voltinha ali na cidade, praticamente já fechei um Bestiary. Tudo bem que, né, Cave Rat é um Bestiary de 250 kills, é só 5 pontos, mas tudo conta, né? Então ficou mais um Bestiary pra gente tranquilo, super fácil de fazer. Foi literalmente uma volta na cidade, assim, praticamente pra fazer isso aqui. Deu 230 kills, depois eu fui só ali no bueiro, matei mais um pouquinho. E já era. Então com isso, né, em termos de Bestiary, para começar esse episódio a gente está com 245 pontos de Charms. E voltando um pouco para ação, agora level 50, né, com um pouco mais de sustain, um pouco mais de equipamento, eu decidi caçar esses Mutated aqui agora. Então a gente vai passar nos Humans, Red e Tigers, começando aqui pelos Humans, que aqui, né, no Quarter, no Alchemist Quarter aqui de Alahar. Então a gente tem que passar lá por baixo pela arena para chegar aqui. E eu deixei marcado em roxinho todo, né, o spot ali que eu cacei. Eu acho que o Mutated Human aqui vai ser o primeiro Bestiary de 1000 monstros que a gente vai fazer. Acho que a gente não tinha fechado nenhum ainda. E é uma hunt que não dá tanto loot, assim, é mais gold até. Ele dá bastante gold, eu tive que voltar no DP para esvaziar um pouco porque eu tava sem cap. Mas, né, mais pelo Bestiary. E, né, no meio tempo a gente acaba fazendo meio que um Bestiary também de slime por tabela. Então essa é a nossa primeira parte. Não terminei ainda, porque são 1000, né? Vai levar um tempinho, mas eu vou intercalar um pouco as hunts. Antes de ir pra próxima, eu passei lá em Port Hope pra gente pegar e dar join na Killing the Name Of, que são, né, que é a quest das tasks, enfim, pra gente conseguir acumular um pouquinho de pontos. A gente tá começando um pouquinho meio tarde, mas de Knight é um pouco tranquilo. Então, dando join pra participar e depois pedindo as tasks, a gente consegue pedir né, as tasks referentes ao nosso level. Então eu peguei duas tasks já, né, que era dos Tigers e o de Tigers e de Rats, que tem task dos dois lá, do que a gente vai caçar.
Já deixei ele no tracker pra gente. Então são 400 Rats mais 250 Tigers. Então a gente vai conseguir uns pontinhos. E no caso do Rat, a gente tem o boss que é Esmeralda. Então vai ser um rolê legal pra gente fazer assim que a gente terminar de matar os Rats. Voltando pra Elahá, lá no Arena Quarter. Então aqui começa a primeira parte da hunt. Nesse primeiro andar aqui, e descendo mais um, a gente vai ter só Rats. Então eu até dei sorte que eu dropei um Spellbook aqui, que é um drop meio raro de Rat. Mas Rat é uma hunt bem tranquila aqui também, né? E a gente precisa matar então 400. Então descendo aqui também vai ter só Rat, então vocês podem ficar subindo e descendo aqui tranquilo e matando. Que né, vocês não vão ter muito problema. O Rat também dropa Tower Shield, então né, se der sorte a gente consegue profitar um pouquinho, mas no geral não é uma hunt que dá muito loot não. E agora, né, com os Strong Mana Potions ali pra gente, tanto Mana quanto Health agora que a gente vai ter, de vida também, a gente vai conseguir, né, um pouco mais de sustain, né, e a gente vai conseguir continuar, né, batendo bem somada Soft e o Life Ring. Descendo mais um aqui então, vocês vão ter Rats, se for pro sul vai ter 2 Bats, e se for pro norte vai ter 2 Tigers. Então é uma rotação legal também pegar aqui embaixo, dar essa voltinha, subir, matar, descer, matar, e ficar nesses 3 andares, né, revisando e matando esses bichos aqui. Então uma opção de hunt legal, e vocês acabam pegando, né, os bichos aqui que podem dropar uns itenzinhos a mais. O Tiger vai ser o nosso foco agora por enquanto, também ele dá um XP um pouquinho melhor, né, então é uma hunt boa. Até para level mais alto, uns 60, uns 70, 80 até eu diria, dá pra caçar aqui tranquilo. E né, o Sabre Tooth ali, né, que vai ser o nosso item principal de drop, porque ele é item de limite de crítico, então todo mundo compra doidado. Chegando aqui na hunt então, essa aqui vai ser a rotação que vocês vão ver que a gente vai fazer. É uma hunt bem tranquila e eu percebi que eu não tinha comprado a Cheetah Race, inaceitável, né? Mas, tranquilo, dá pra gente contornar isso. O único chatinho daqui é que os Tigers são bichos que fogem, né, na vida baixa, mas... uma táticazinha legal aqui, principalmente nesse level que a gente não quebra o respawn, toda a volta que a gente vai dar, vai ter nascido os bichos já, a gente sempre tentar trabalhar para onde o bicho vai correr. Então sempre tentem deixar o bicho de costa para onde vocês querem que ele fuja. Então vocês não vão ter problema de acabar, sei lá, correndo atrás do bicho, ele puxar mais e acabar colocando em risco aí um pouco a gameplay de vocês. Outra coisa que é legal de fazer, que eu gosto de fazer nesse level mais baixo, é sempre deixar as portinhas fechadas e ir matando de um em um. Então eu sempre vou fechando, puxando, e aí mesmo sem Echeta, tipo, eu tenho 0 problemas para caçar aqui. Então o Echeta facilitaria um pouco a vida, mas matando de um em um e usando esse esqueminha de controlar para onde o bicho vai correr, vocês não vão ter problema nenhum para caçar aqui. Então, esses Tigers é uma hunt bem tranquila, dá um profit legal se vocês tiverem bastante sorte com os drops. Então cai também Glorious Axe, cai Angelic Axe também. Então, além do Sabre Tooth ali, né, do item de Agreement. Então é uma hunt bem boa de se fazer e bem tranquila em termos de profit. Além de uma XP boa, né, então é bem positivo. Então a gente acho que eu consegui matar uns 100, se eu não me engano, mais ou menos, no final dessa hunt aqui. Então a gente não tá nem um pouco perto de fechar nenhum Bestiary, mas, né, o Bestiary ele vai render pra gente algumas tasks, né, então a gente vai conseguir alguns pontos naturalmente só pelo fato de fazer o Bestiary. Então não tem por que a gente não pegar essas tasks, então se vocês forem caçar esses bichos, peguem, né, porque não vai custar nada, né, e ao mesmo tempo a gente já consegue adiantar um pouquinho das tasks. E aí, gurizada, aqui é o Lucas, uma aparição meio não normal por aqui, né, mas eu sou a pessoa que está acompanhando aí o BFM Warrior por trás das câmeras, e essa aparição aqui é pra gente trocar uma ideia e lançar uma ideia no ar pra vocês. Se vocês curtirem, um dia eu tava pensando lá na roxinha com o mesmo nick, que é aqui do YouTube, eu tava pensando a gente fazer um dia ao vivo, continuar um pouco, gravar uma parte, ou até mesmo o episódio inteiro do BFM Warrior, mais ao vivo com você, trocando uma ideia, enfim, interagindo, para que essas interações com vocês apareçam em algum episódio, pra gente deixar isso eternizado aqui no canal, eternizado aqui nessa série, para deixar um pouco mais interativo. Não sei se eu já vi isso em algum outro momento, em algum outro canal, alguma outra série de um pano bonequinho zero no Tibia, mas eu pensei em fazer isso com vocês, né? Eu tenho recebido bastante comentário, então talvez seja uma ideia massa. Acho que seria legal também participar e colocar um pouco das interações de vocês, né, no episódio. Então, se vocês curtirem, deixa um comentário aqui, vamos trocar uma ideia, que daí a gente agiliza. Talvez pode ser um episódio 8, um episódio 9, a gente vê como é que vai desenrolar. E nisso, né, com o feedback de vocês, né, se for positivo, a gente pensa em algum conteúdo, alguma quest diferente para fazer, enfim. A gente vai se ajeitando, mas me deixem um comentário aí se vocês gostariam de ver então um dia
ao vivo, né? O BFM Warrior para transformar essa live em um episódio ou a parte de um episódio. Então, com a interação de vocês, para vocês, como vocês estão comentando, a galera tá apoiando também já nesse começo, acho que seria legal vocês, as pessoas também poder participar do episódio, né? Interagindo e aparecendo um pouco nisso também. E já que eu apareci aqui, aproveitando o rolê, quem tá curtindo, não esquece de deixar um like aqui, deixar um comentário, se inscrever. Esses cliques, 3 cliques da vida, eles, né, ajudam muito o canal. Então, se vocês estão curtindo, né, um obrigado, né? E para quem tá fortalecendo mais ainda com a inscrição, o like, os comentários, um valeu demais. E a gente se vê aí nos próximos episódios. E quem sabe, né, no episódio ao vivo aí, lá na roxinha. Tamo junto, guys. E aí então, guys, como último ponto desse nosso episódio 7, eu queria deixar pra vocês aqui agora que a gente tá level 53, depois de todo esse rolê que a gente deu nessa parte, é a questão da roda de habilidades. A gente começou agora, né, level 50, level 51 a gente ganhou nosso primeiro ponto, e no geral a gente não tem tanta coisa ainda que a gente pode, né, tirar de benefício disso, assim, né, então é muito pouco. Então eu acredito que eu vou montar pra vocês e vou mostrar ela mais aqui a cada 10 níveis, a cada 15, eu não sei ainda como é que vai ser exatamente, mas eu vou ver o desenrolar. Nesse level 53 a gente ganhou já, né, 3 pontinhos aqui. Nessa primeira parte aqui, eu acabei usando esses 3 pontos nessa perk aqui, que dá um pouquinho mais de cap e logo vai dar também um pouco de resistência pra gente à terra. Então eu acabei não vindo muito para os outros lados aqui, porque não sei se agregaria muito. Essa aqui vai dar uma proteçãozinha de terra, então talvez em termos de poison isso impacte um pouquinho pra gente aqui, mas no geral a gente não vai conseguir tirar tanto benefício ainda nesse level um pouquinho mais baixo. Então, eu não vou falar muito da roda ainda, né? A gente vai explorando ela junto. Sinceramente, eu não parei pra ver ela toda ainda, nem no meu EK400. Eu tô pegando assim por cima, mas conforme for upando esse bonequinho aqui, eu quero ir explorando junto com vocês aqui pra gente discutindo o que cabe fazer e não, né? O que fica legal, enfim, de acordo com as antes que a gente for fazer. Uma coisa que é interessante destacar nesse ponto aqui já pra vocês é que eu tô aqui no templo por um motivo, porque aqui é onde a gente consegue resetar os pontos. Então vocês conseguem distribuir os pontos em qualquer lugar, mas para resetar só no templo. Então, né, aqui por exemplo, né, que a gente tem 3 pontos, a gente consegue vir ou usar o botão direito ali, né, para colocar os pontos aqui dentro do templo. Então uma vez que a gente dá ok, pull, já temos tudo certinho. Então agora, cadê aqui? Ops, eu tinha tirado, agora sim coloquei. Então a gente tem aqui, ó, os 3 pontos, né? Clicando aqui nela a gente vai ver, né? Passando o mouse ali, a gente vai conseguir ver o que ela dá. E aqui no ladinho direito, né? A gente vai ter, né? O que ela vai dar de benefício pra gente, né? Como se fosse um resumo. Então por enquanto a gente só tem, né? 15 de cap a mais. Então conforme a gente for evoluindo, eu vou mostrando um pouco disso aqui pra vocês também.